Existe uma pressão muito grande para que a gente tome decisões aqui equilibradas, coerentes, que possam ajudar o Brasil a melhorar essa questão da pandemia. As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigações próprios das autoridades judiciais. As CPIs também têm como horizonte instrumentalizar a atividade legislativa do parlamento. Muito mais do que apontar culpas, temos a oportunidade de apontar caminhos que levarão a salvar milhares de vidas. Senador Omar Aziz, 8 votos. Senador Eduardo Girão, 3 votos. Está eleito, então, a chapa como presidente senador Omar Aziz e como vice-presidente, foi candidato único, o senador Randolfo Rodrigues, com 7 votos. O objeto dessa comissão parlamentar de inquérito é investigar ações e omissões no combate, no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e os fatos conexos que tem em relação à utilização de recursos federais. A comissão será um santuário da ciência. Essa não é apenas mais uma comissão parlamentar de inquérito, como disse o presidente Omar Aziz. No contexto histórico, humanitário e social, ela é a principal comissão parlamentar de inquérito de todas as comissões que aqui se formaram, porque estaremos tratando de vidas, do futuro e da esperança. Não dá para a gente discutir questões políticas em cima de quase 400 mil mortos. Eu não me permito fazer isso. Essa CPI não é de 11 senadores e 7 suplentes. Essa CPI está no lado de cada brasileiro nesse momento. Para começar o serviço, para começarmos o trabalho, o relator está propondo requerimentos pertinentes com os depoimentos semana que vem. Coisas que nós podemos chegar num acordo sem muita discussão para dar celeridade no trabalho. Não se pode admitir que as inquirições sejam interrompidas ou até encerradas por falhas de comunicação tão características de sua realização de forma remota. Com toda a tecnologia, a gente fazer presencial, semipresencial, remota, em tempos extraordinários. Na terça-feira vamos ouvir o ministro Mandetta e o ministro Taixa. Na quarta-feira iremos ouvir o ministro Pazuello, ex-ministro Pazuello. Na quinta-feira iremos ouvir o atual ministro Quiroga e o presidente da Anvisa. Perfeito. No dia 10, nós votaremos, nessa semana, a convocação para o dia 10, 11 e 12. Nós iremos fazer reuniões terça, quarta e quinta ou talvez sexta-feira. Queria salientar, numa época agora de discussão do plano de trabalho, a importância de que a CPI trabalhe tanto sobre o que aconteceu, quanto sobre o que acontece agora, nesse momento, em relação ao combate da pandemia. Nós estamos simplesmente pedindo as informações. O que eu gostaria de pedir e reforçar é que todos os requerimentos, como foi proposto aqui, todos, de qualquer senador, de informações, fosse aprovado. Foi combinado um plano de trabalho entre os 7. Todas as reuniões são feitas entre os 7. Vamos lá, vamos jogar. A gente, poxa, tem que ser ouvido. Nós temos um roteiro proposto pelo relator de convocações para começarmos o serviço na semana que vem, pacificado. O que o relator está propondo são os primeiros requerimentos que têm a ver, em especial, com os depoimentos que teremos na semana que vem, sem prejuízo. Nós não podemos votar requerimento para tirar o foco da investigação que nós estamos fazendo. O povo brasileiro está olhando aqui, cada um de nós, o que é que cada um de nós vai fazer, qual é a intenção de cada um de nós aqui com esse trabalho. Todas as nossas orientações foram assertivas, foram pela ciência. O que motivou sua exoneração em 16 de abril? O meu compromisso era com o meu paciente chamado Brasil. Eu acho que o presidente não gostou, não quis, encontrou um ministro que parece que é o que ele teve melhor afinidade.
não negociaria a formação que eu tenho. Se a compra de respiradores era centralizada. Alguns estados têm hospitais, outros estados não têm hospitais, quem os tem são os municípios. Nesse momento é que entra o Ministério da Saúde e fala, no nível nacional, nós vamos fechar o preço, nós vamos escalonar a produção e nós vamos entregar os respiradores. Qual foi a reação do presidente diante da sua estimativa? Que fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. Que soluções foram apresentadas ao presidente? Que nós iríamos testar, bloquear ao máximo possível os contágios, identificá-los no cedo, e nós iríamos tratar via atenção primária e ampliar a nossa rede de atendimento hospitalar. Agora, a posteriori, nós vimos pararem muitas coisas e não colocarem outras no lugar. O Brasil tinha condições de enfrentar de forma melhor esta pandemia? A tragédia, sim, o Brasil podia mais, o SUS podia mais, a gente poderia mais. Eu queria também ver a sua opinião sobre o lockdown. Muitas empresas, muitos empregos nós perdemos. O senhor acha que o resultado seria pior ou seria melhor do que aconteceu? O Brasil não fez nenhum lockdown. O Brasil fez medidas depois do leite derramado, né? Quem queria que Vossa Senhoria adotasse esse protocolo da cloroquina? Isso aí é uma coisa pública, senador. Existiu um desejo do presidente para fazer isso. Que o seu pedido de demissão se deu, além da questão da cloroquina, também pela posição negacionista do presidente Bolsonaro? Eu quero deixar bem claro, a minha saída foi porque eu não tinha autonomia para implementar aquilo que eu achava que era certo. Qual a opinião de Vossa Excelência, que foi ministro, sobre essa postura do CFM? Eu acho que é uma postura inadequada, porque ela pode estimular o uso de um remédio que a gente não tem comprovação, em condições em que o paciente pode estar mais exposto a não ter os cuidados necessários para o uso do medicamento. Na sua gestão, o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército continuava a produção de cloroquina? Vou ser honesto com o senhor, eu não participei disso. Eu não sabia, se aconteceu alguma coisa, foi fora do meu conhecimento. O senhor não sabia da produção pelo Exército? Não, nesse momento não. O presidente Bolsonaro, em algum momento, lhe deu ordem direta para instituir o uso de cloroquina? Não. O presidente não deu ordem a Vossa Excelência. Direta, não. Com relação ao chamado kit Covid, azitromicina, um corticoide, um anticoagulante, uma ivermectina, a vitamina D. Esses medicamentos têm indicação direta para a Covid? Não tem indicação para a Covid, os médicos estão indicando remédios que não funcionam. Esse que foi o grande problema que eu achei. A gente tratou economia como dinheiro e saúde como vida, mas é uma coisa só. Criou-se artificialmente uma incompatibilidade entre ambos? Sim. Que não existe? Sim. Quando eu falava em economia, eu falava em pessoas, eu não falava em dinheiro ou empresa. Um dos grandes momentos que a gente tem hoje, a CPI, é a gente mapear as fragilidades e as ineficiências do sistema para que a gente consiga enfrentar situações futuras. Essa já respondeu. Não, senhor presidente. Presidente, cada um vai ter a sua oportunidade de perguntar. Vai, mas não cabe direcionamento. Não, eu não estou direcionando, porque está falando de emoção. Vossa Excelência e outros aqui tentam direcionar o depoimento das testemunhas. E aqui não é o achismo, é sim ou não. A CPI investiga fatos determinados, não situações hipotéticas. A notícia que acaba de ser veiculada. O Instituto Butantan acabou de anunciar a redução da previsão do recebimento de matéria-prima da vacina. O senhor Dimas Covas, diretor do Instituto, responsabiliza a falta de alinhamento do governo federal, em especial com a China. O Ministério divulgou como contratadas doses de vacina que ainda estão em negociação. O Ministério da Saúde não divulgou doses que estão
estão em negociação. Quem foi que deu a informação? Essa informação técnica, ela está imprecisa e ela será corrigida. Respeito, senador Renan Calheiros, quem pensa diferente, mas que o senhor induziu, não foi uma vez não, foram várias vezes hoje, a percepção do ministro. Tratamento precoce com cloroquina e ivermectina, o senhor concorda ou discorda? Informei para Vossa Excelência que essa matéria vai ser enfrentada tecnicamente. Não, ela não vai ser ministro, por favor. O senhor é ministro da Saúde, 42 dias, o senhor não tem uma opinião sobre isso? Eu tenho, senador, mas essa opinião será prestada no momento oportuno. Eu represento um grupo dos mais vulneráveis e elas ainda não foram vacinadas. Sobretudo, a gente sabe que por falta de vacina. Vale dizer que isso não é uma discussão somente do Ministério da Saúde. E não é o ministro da Saúde que indica quais são os grupos que devem ser prioritários ou não. Isso é pactuado de maneira conjunta. Vossa Excelência foi consultado sobre a conveniência da proibição de medidas de distanciamento social neste momento? Não fui consultado. Mandetta declarou que participou de uma reunião no Palácio do Planalto em que foi proposta a mudança da bula do medicamento cloroquina. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. A minha reação foi muito imediata de dizer que aquilo não poderia ser porque só quem pode modificar uma bula é a agência reguladora daquele país, desde que solicitado pelo detentor do registro. Quais são, definitivamente, os entraves para a autorização de uso da Sputnik V? A autorização de uso emergencial da vacina Sputnik V encontra-se, nesse momento, em análise na agência através da submissão de documentos pela empresa União Química. No momento de hoje, exato, estamos num ponto em que essa análise encontra-se parada para que a União Química forneça as informações. Então, quanto ao uso, pergunta objetiva de Vossa Excelência, esse é o status atual. A vacina Sputnik foi avaliada por alguma autoridade de peso ou simplesmente foi aprovada no peito nesses ditos 60 países? Nenhum desses países, tirando México e Argentina, possuem estrutura regulatória madura, sênior, com toda a certificação que as grandes agências mundiais, inclusive a Anvisa, possuem. Qual o impacto desse posicionamento do presidente da República em relação à vacinação no Brasil? Que a política de vacinação ela é essencial. A população deve se orientar por aquilo que está sendo preconizado, principalmente pelos órgãos que têm linha de frente no enfrentamento da doença. Fazendo observação que hoje mesmo a Anvisa mandou cancelar a AstraZeneca em pacientes gestantes. Exato. Exatamente. Então tem risco. O que nós também queremos extrair dele é o que ele falou na Veja. Ele não falei, não foi isso. Por favor, não menospreze a nossa inteligência. A revista Veja nomenclatura ao ministro Pazuello a incompetência. Eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia. Não foi isso que o senhor falou à revista Veja. A quantidade de vacinas que a Pfizer ofereceria em tese ao Brasil eram vexatórias. Nesta mesma reunião, eu notei que havia espaço para melhorar a negociação. Trecho da carta da Pfizer que o senhor Fábio acaba de declinar a essa CPI. A carta é do dia 12 de setembro, certo, senhor Fábio? O senhor teve contato com a Pfizer a partir de que data? 9 de novembro. E essa carta ficou esses 2 meses onde? Não tenho conhecimento, senador. Então, durante 2 meses, nenhuma dessas autoridades respondeu à Pfizer. Pelo teor dessa carta, o senhor está correto. Vossa Senhoria fala que nunca fez propaganda de tratamento precoce e foi provado aqui que fez. Eu não faço parte dessa comissão, como titular nem suplente, mas esse depoente tinha que sair daqui preso. Excelência, mais uma vez, mentiu por ter mudado a versão com relação à entrevista que deu. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de Vossa Senhoria. Isso é abuso de autoridade, senador Renan.
Isso é abuso de autoridade. Nós temos no relatório como pedir o indiciamento dele, mandar para o Ministério Público para ele ser preso, mas não por mim, mas depois que ele for julgado. Uma sugestão também, presidente, ao invés de mandar só os do Fábio Van Garten, mande de todos os outros que também, porventura, tenham mentido, porque assistindo às oitivas, há contradições nos outros depoimentos. Nossa negociação foi com o Ministério da Saúde. A Pfizer começou a estabelecer contatos iniciais com os países do mundo inteiro, todos no mesmo momento, no mês de maio e junho de 2020. A proposta inicial previa a entrega de vacinas para o Brasil ainda de 2020, é isso? A proposta considerava um quantitativo de 1,5 milhão em 2020. Quando? A proposta era 2020. A carta foi dirigida ao senhor presidente Jair Bolsonaro, com cópia o vice-presidente senhor Hamilton Mourão, ministro da Casa Civil, Chief of Staff, senhor Walter Braga Neto, ministro de Saúde, senhor Eduardo Pazuello, ministro de Economia, senhor Paulo Guedes, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, senhor Néstor Foster. A imprensa divulgou que o Ministério da Saúde ignorou 3 tentativas de contatos realizados pela Pfizer. Isso é verdade? Nossa oferta do 26 de agosto tinha como era vinculante e estávamos neste processo com todos os governos, tinha uma validez de 15 dias. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Concretamente, Carlos Murilo, a oferta feita em 2020 foi de 6 milhões, como falou o ministro ao Senado, ou de 70 milhões de doses? É uma pergunta concreta. 70 milhões de doses. Muito obrigado. Quantas vacinas nós teremos até o segundo trimestre desse ano? Quantas? O cronograma de entrega exato é 13.500.000 para o segundo trimestre de 2021, 86.400.000 para o terceiro trimestre de 2021. Alguma vez houve divergência entre a orientação do Itamaraty e da Presidência da República em relação à pandemia? Não tenho conhecimento de um momento que tenha acontecido isso. Testemunhamos atritos diplomáticos e políticos com a China, inclusive durante a pandemia. Jamais promovi nenhum atrito com a China. Mandei uma carta para o ministro das Relações Exteriores da China. Mas o senhor não conversou com o embaixador chinês aqui sobre isso? Não conversei com o embaixador chinês sobre isso. Por causa das declarações que o senhor deu. Eu iria à embaixada chinesa e pediria para ele na hora. Dá para você ligar agora para uma autoridade chinesa para liberar isso? É justo, é adequado atribuir à China essa condição de que estariam boicotando o Brasil por suas empresas em razão de uma fala ou outra sobre as posições daquele país? Eu acredito que o governo chinês não é capaz de negar vacinas que podem salvar vidas por causa de uma interferência política. O Brasil é o país que mais recebeu insumos e vacinas de insumos produzidos pela China. Podemos ter orgulho de falar, senhor Ernesto, que o Brasil já é sim o 4º país que mais vacinou no mundo. Eu quero lembrar a todos que até abril, 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China, e a despeito do senhor, porque o Butantan fez uma contratação direta. Em relação ao oxigênio vindo da Venezuela, eu determinei que se fizesse tudo que cabe ao Itamaraty, são alguns procedimentos burocráticos através da Agência Brasileira de Cooperação. O senhor fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio? Não, a doação foi oferecida pelo governo venezuelano. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. E nós queremos toda a comunicação do MRE para as embaixadas no mundo relacionados à pandemia, à vacina, à cloroquina, à hidroxicloroquina, ao que tiver. O mundo inteiro
não há medicação antiviral específica e também não há tratamento com medicamentos cientificamente comprovados. Houve solicitação expressa do presidente da República, Vossa Excelência, para a publicação dessa orientação de tratamento precoce com a cloroquina? Não, nunca houve. Eu não recomendei o uso da hidroxicloroquina, nenhuma vez. E a nota informativa, ela não recomenda, ela faz um alerta. Por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer? Como assim não houve respostas? Nós tivemos 20 respostas para a Pfizer. O que o Fábio Van Garten falou aqui é totalmente diferente do que Vossa Excelência está falando. As respostas foram respondidas inúmeras vezes na negociação. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. Totalmente diferente do que a Pfizer falou. Eu acho até que cabe uma cariação entre o ministro da Saúde e o representante da Pfizer. Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Nunca falou? Aí ficou muito grave isso, porque é o seguinte, ele tomou a decisão sem falar com o senhor de suspender a aquisição da vacina, porque era vacina, porque era não sei o quê, e por aí vai. As autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Não alertaram, apenas no dia 10 à noite. Tempo de resposta, a partir de acionamento de Força Aérea, barcos da Marinha e civis, em 4 dias, 5 dias, nós já estávamos com os níveis de estoque sendo restabelecidos. Ministro Pazuello, pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos. Sabe quando chegou a carga de oxigênio que o senhor mandou do Ministério da Saúde para Manaus? No dia 24 para o dia 25. Eu não estou dizendo que eu sou o único responsável. Quem mais o senhor considera responsável? Todos os gestores, em todos os níveis, são responsáveis. Ainda hoje, senhor presidente, nesses mesmos estados, há protocolos com esse medicamento. Não, senador Marcos. Senhor presidente, em relação ao Maranhão, não. Senhor presidente, porque o senador está mentindo, eu vou, senador presidente. Marco Rogério, Pelo amor de Deus, senhor presidente, não é verdade. O senador Eduardo protocolou para o senhor um pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas. Foi não. O senhor falou aqui que ela não foi acatada por decisão da reunião interministerial, onde o governador foi chamado, apresentou a sua posição. Perfeito. E houve uma decisão nessa reunião de que não seria feita a intervenção. Há contradições, tanto por parte da declaração de Vossa Excelência, quanto por parte do governo do Estado. Posto em implantação do aplicativo. Ele foi iniciado e foi apresentado ainda não concluso, porque precisava ser todo ele carregado ainda. Sim, isso foi uma proposta de uma secretária minha. E eu autorizei. Foi apresentado e foi feita o roubo dessa plataforma. Foi feito o quê? O roubo? Foi roubado. Foi roubado? Foi. Essa é mais uma revelação da CPI. No dia 6 de janeiro, a determinação de Vossa Excelência, formalizada em documento, era que o aplicativo fosse desenvolvido, não em desenvolvimento, fosse disponibilizado. O senhor está protegido por um HC, não porque veio com a intenção de ficar calado, mas para poder dizer tudo o que queria, da forma que queria e até, eventualmente, mentir sem medo de poder ser preso. É mentira. O governo Bolsonaro negligenciou a vacina contra o Covid. A verdade, presidente e governo buscam vacinas comprovadamente seguras e eficazes. É fundamental essa comissão parlamentar de inquérito contratar um serviço para fazer uma varredura das mentiras ou das verdades que estão sendo pronunciadas aqui. O Ministério da Saúde nunca indicou tratamentos para a Covid. Vossa Senhoria mantém a sua indicação de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de Covid? Eu mantenho a orientação enquanto médica de que a gente possa usar todos os recursos possíveis para salvar vidas. Mantenha. Tem alguma medicação para evitar que uma criança contraia o sarampo? Só a vacina, né? Só a vacina. Paralisia infantil, só a vacina. Como é que inventaram agora que hidroxicloroquina pode evitar que uma pessoa se contamine? Os arautos, pais da ciência, dizem aqui que não pode ter tratamento precoce, que não pode oferecer medicamento que não tenha na bula prescrição para Covid. Isso é negacionismo.
Isso é negar atendimento. É uma verdadeira perseguição, inclusive, aos profissionais médicos que são autônomos para prescrever. A senhora mencionou várias vezes o estudo que foi realizado pela Fundação de Medicina Tropical, que é ligado à Fiocruz. É um dos estudos mais atacados que a gente tem. É que causou a morte de 22 pessoas, então é um fato social relevante. A gente tem que escolher se o que causa a morte é o vírus, é o remédio ou é a má gestão. Não, nesse caso foi a medicação usada com doses tóxicas. Deixa eu informar a senhora que o Ministério Público Federal e o Conselho Federal de Medicina discordam da senhora, porque os procedimentos de investigação sobre esse estudo foram arquivados. Eu soube que foi arquivado, mas não entrei em detalhes. É uma pena que a senhora não tenha lembrado de citar isso quando mencionou o estudo tantas vezes. Porque foi retirado poucos dias depois do seu lançamento. Ele não foi colocado no ar, foi apresentada uma versão prototípica dele. O que foi feito foi uma extração indevida na madrugada do dia 20 por um jornalista. Ele fez uma cópia da capa inicial e começou a fazer simulações fora de qualquer contexto epidemiológico. Ele não conseguiu hackear. Hackear é quando você usa a senha de alguém, entra dentro de uma plataforma, de um sistema. Não foi hackeado. Foi uma extração indevida de dados.